Existem histórias que todo mundo conhece. E existem histórias que nunca tiveram a chance de ser contadas. Existem jogadores que o mundo simplesmente esqueceu. E existem jogadores que o mundo nunca teve a oportunidade real de conhecer. David Moscardelli pertence ao segundo tipo. Não é exagero. Não é romantização. Não é nostalgia fabricada para parecer emocionante. É verdade. Crua, incômoda e silenciosa. David Moscardelli foi um craque que jogou entre as sombras, enquanto o futebol inteiro olhava para a direção errada. Ele jogou em estádios pequenos, com arquibancadas apertadas, em noites frias que nunca viraram manchete de jornal. E por isso, a sua história ficou escondida, guardada, presa em memórias de torcedores que o viram ao vivo e sabiam que estavam assistindo algo raro. Mas o resto do mundo, esse nunca teve a chance de sentir. Hoje, você vai abrir uma porta que ficou fechada por anos. Hoje, você vai entender, sentir e talvez lamentar, com a mesma intensidade, o que o futebol perdeu por não ter prestado atenção a tempo. Moscardelli foi um capítulo real do futebol que ninguém leu. E agora, finalmente, vamos ler cada linha. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais, profundas e ocultas do futebol, jogadores que nunca tiveram uma luz justa, carreiras que mereciam ser contadas e talentos que as câmeras nunca capturaram, então aproveita agora, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Aqui, a gente resgata o futebol que foi esquecido. E você não quer perder os próximos capítulos. Agora sim, vamos começar. A primeira coisa que precisa ficar clara é simples. Moscardelli não era um jogador comum. Mas o futebol moderno tem uma regra cruel que funciona como um filtro silencioso. Se não está na capa, não existe. Se não custa milhões, não vale. Se não está na Champions, não interessa. Foi assim, com esse filtro, que o mundo ignorou um talento que não se fabrica, nasce. Moscardelli tinha uma coisa que ninguém consegue colocar em números, gráficos ou mapas de calor. Era aquele tipo de magia antiga que pertence ao futebol de rua, aos improvisos, a bola rolando no asfalto quente e não aos laboratórios de tática. Quando Moscardelli tocava na bola, sempre parecia que algo impossível estava prestes a acontecer. E não era velocidade. Ele não era um velocista. Não era um atleta explosivo. Não era um fenômeno físico. Era outra coisa. Era presença. Era instinto. Era invenção. Aquela magia que você não explica, você sente. O tipo de magia que faz o estádio prender a respiração por um segundo, sem saber exatamente por quê. O tipo de lance que tira alguém do sofá sem perceber. Um drible curto. Um giro imprevisível. Um chute improvável que termina no fundo da rede. Dribles improváveis. Finalizações loucas. Gols que pareciam acidentes, mas eram pura intenção. E é aqui que está o drama real dessa história. Ele nunca foi vendido como promessa. Nunca teve empresário criando narrativa para ele. Nunca teve preparador físico moldando movimentos com tecnologia. Nunca teve marketing empurrando a ideia de que ele era a próxima grande estrela. O futebol simplesmente não olhou. E quando o futebol não olha, um gênio pode parecer apenas mais um. Imagine um quadro genial pendurado em um bar. Sim, um botequim qualquer. Pessoas passam, conversam, bebem, discutem sobre qualquer assunto banal, sem perceber que ali, bem ali, está uma obra que poderia estar em um museu. Esse quadro é Moscardelli. Era arte sem parede branca. Era talento fora da moldura. O futebol moderno confundiu a ausência de holofotes com a ausência de qualidade. E isso muda destinos. A partir daqui, parece que tudo estava escrito. Moscardelli jogaria em clubes menores, em divisões discretas, com público pequeno, mas com um talento enorme, escondido, quase secreto. Agora pensa com calma. Quantos talentos se perderam na história do futebol sem que ninguém percebesse? Quantos artistas nunca tiveram palco? Quantos Moscardellis existiram e desapareceram antes mesmo de ganhar um vídeo, um artigo, um destaque? Hoje, o YouTube lembra. O TikTok viraliza. Os compilados circulam. Mas naquela época, nada disso existia. Não havia algoritmo para descobrir talentos improváveis. Não havia análises profundas de scout para garimpar jogadores escondidos. Não havia hype instantâneo para amplificar o maravilhoso, o inesperado, o absurdo. Moscardelli era cult antes do cult existir. Era lenda de nicho antes do nicho existir. Imagine isso. Ele fazia gols incríveis em campos pequenos, diante de algumas centenas de pessoas, enquanto o mundo assistia a outra partida, outro jogador, outro campeonato. E essas pessoas, as que estavam lá, sabiam. Elas sabiam que tinham visto algo que não acontecia todo dia. Elas sabiam que acabaram de testemunhar algo inexplicável.
Mas o resto do mundo jamais soube. Moscardelli nunca jogou uma Champions League. Nunca disputou as grandes competições do futebol europeu. Nunca apareceu nos grandes palcos. Ele jogou nos territórios onde o futebol real mora. Estádios pequenos. Torcida próxima. Gritos verdadeiros. Campos onde cada toque pode virar história, mesmo que ninguém filme. Hoje, você pesquisa no YouTube e encontra lances absurdos. Mas naquela época, era só quem estava presente. Só quem viu com os próprios olhos. Moscardelli era o quadro pendurado no pub. Você só vê se estiver lá. Essa é a falha mortal do futebol moderno. Confundir a ausência de propagação com ausência de valor. O futebol confundiu silêncio com invisibilidade. Confundiu descrição com falta de qualidade. E isso mudou a carreira dele para sempre. Porque no futebol, quando ninguém olha, ninguém aposta. E quando ninguém aposta, ninguém descobre. É simples e trágico. Moscardelli não foi esquecido depois de brilhar. Ele foi ignorado antes mesmo de existir. Nada em Moscardelli era previsível. Ele não era jogador de manual. Não era produto de base estruturada. Não era atleta moldado para encaixar em sistemas ou ocupar corredores específicos em campo. Ele era movimento puro. Era caos consciente. O futebol moderno quer tudo organizado, como se fosse uma máquina perfeita. Pressão coordenada. Transição rápida. Linha alta. Jogo de posição. Bloco médio. Modelo tático replicável. Tudo precisa ser previsível. Tudo precisa ser calculável. Tudo precisa ser medido. Mas Moscardelli era exatamente o contrário desse modelo. Ele era instinto sem aviso. Ele era improviso como religião. Ele era a loucura necessária para quebrar padrões e desmontar defesas. Dribles curtos que pareciam erros, mas eram soluções. Gols que pareciam acidentes, mas eram cálculos invisíveis. Finalizações impossíveis que pareciam sorte, até você assistir de novo. Os melhores lances de Moscardelli são aqueles que só fazem sentido depois que a bola entrou. A primeira vez que você vê, pensa: não é possível. Foi acidente. Foi acaso. Na segunda vez, percebe: não. Ele planejou. Ele leu. Ele sentiu. Moscardelli era a prova viva de que a intuição pode ser uma forma de inteligência. E o futebol moderno não sabe lidar com intuitivos. Hoje o futebol é construído para atletas explosivos, sprinters, máquinas táticas, especialistas de sistema. Mas o futebol não sabe o que fazer com poetas, malucos geniais, criadores caóticos, artistas do improviso. Moscardelli era exatamente isso. Criatividade crua. Algo que não se ensina. Algo que não se copia. Algo que não se controla. Ele era quadro feito no guardanapo de um bar, não em tela de galeria. Era arte fora do museu. Era livro sem capa. Era música sem estúdio. E o mais triste: o futebol moderno não tem espaço para isso. O algoritmo rejeita o imprevisível. Rejeita o que não cabe em planilha. Rejeita o que não pode ser padronizado. Moscardelli foi um jogador perfeito para um mundo que ainda não existia. Agora vem o ponto que machuca. E se ele tivesse sido descoberto cedo? E se tivesse sido levado para uma grande base? E se um treinador tivesse dito: esse cara é diferente. Eu vou apostar. O futuro seria outro. Moscardelli poderia ter atuado nos grandes campeonatos europeus. Poderia ter enfrentado gigantes. Poderia ter sido matéria de revista, documentário, capítulo em livro de história do futebol. Ele tinha talento suficiente. Tinha criatividade suficiente. Tinha imprevisibilidade suficiente. Mas faltou uma coisa simples e fatal: alguém olhar. No futebol, talento sozinho não basta. Precisa de contexto, ambiente, narrativa. Moscardelli tinha gênio, mas não teve testemunhas suficientes. Ele poderia ter sido um craque mundial. Poderia ter sido nome lembrado ao lado de ídolos italianos. Mas virou um segredo. Um segredo guardado em memória de torcidas pequenas. Um segredo que só agora começa a ser revelado. E isso é injusto. Mas também é necessário contar. Existe uma coisa bonita e triste nessa história. Talvez o fato de ele nunca ter sido mainstream faça parte do encanto. Moscardelli não foi feito para a luz dos estádios gigantes. Ele foi feito para templos escondidos. Jogou para poucos. E esses poucos nunca esqueceram. Alguns jogadores não precisam de milhões de espectadores. Eles precisam de testemunhas. Testemunhas da arte. Do improvável. Do absurdo. Moscardelli teve isso. Poucos viram, mas os que viram, lembram. Hoje, Moscardelli é viral. Hoje viralizam vídeos antigos dele. Hoje existe hype. Mas existe uma ironia cruel nisso. O mundo só descobriu Moscardelli depois que ele parou. O futebol não estava pronto quando ele estava ativo. Agora existem ferramentas.
Agora existe memória digital. Agora existe arquivo. Agora sim o mundo consegue ver o que esteve ali o tempo todo. Um talento raro escondido na Itália. Davide Moscardelli nunca foi tendência. Nunca foi unanimidade. Nunca foi produto perfeito para clube grande. Mas ele foi único. E no fim, ser único vale mais do que qualquer Champions League. Moscardelli é um lembrete forte. O futebol não é só feito de quem brilhou. É feito de quem poderia ter brilhado, e não teve chance. Se você gosta de histórias como esta, histórias reais, emocionantes e esquecidas, se inscreva agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que ama futebol de verdade. Aqui, nós resgatamos talentos que o mundo deixou para trás. E ainda existem muitos. Você não perde por acompanhar.